Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos visitam aqui no plenário, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, muito bom dia, vereador Dila. Eu, na verdade, vinha falar sobre um assunto, mas diante de várias manifestações aqui, vou falar um pouquinho de cada. Primeiro, só para não deixar em branco a manifestação do vereador Ivan Duarte, que é aqui na tribuna, para dizer que as maiores PPPs que foram feitas nesse país, com Odebrecht, com grandes empresas, que se não instituíram, aprimoraram, institucionalizaram essa grande lógica de fazer privatização recebendo propina, foi o governo do PT. Foi o Lula, foi a Dilma. Quando privatizaram, por exemplo, a concessão de alguns aeroportos no país. Grandes obras. Então não vem aqui me dizer que Pelotas não está livre. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O que o vereador disse quando tudo isso aconteceu lá em cima? Ainda pelas mãos das pessoas que eles idolatravam, passaram anos idolatrando, que tiveram a chance, quando assumiram o país, de fazer as reformas, de mudar o país, mas não, só aprofundaram a corrupção, só institucionalizaram a corrupção, inclusive através de parcerias públicas-privadas, sim. Manchando o instituto jurídico que foi criado alguns anos atrás para viabilizar investimentos nesse país. Isso sim é que tem que ser dito. Então, sobre esse assunto, eu queria terminar por aqui, só colocando essa reflexão. Eu quero falar sobre uma questão que foi o primeiro tema que eu levantei nessa tribuna, no primeiro dia que eu subi nessa tribuna, na primeira sessão dessa casa, dessa legislatura, que foi a questão da construção do prédio da Câmara. Foi levantada aqui pelo vereador Marcos Cunha hoje, também pelo nosso presidente. Eu queria dizer que a ideia, primeiro que a parceria, a utilização do conhecimento da mão de obra da universidade, eu acho que tem que ser melhor utilizada pela sociedade. Eu acho que a universidade tem que sair um pouco do isolamento do mundo acadêmico, em diversas áreas, e participar mais da vida da sociedade, do mercado de trabalho, das atividades, enfim, oferecendo aquilo que a universidade pode oferecer de melhor, que é o conhecimento, que é a mão de obra intelectual. Então, nesse aspecto, eu concordo. E acho que seria muito bom se pudéssemos fazer um concurso com a participação, quem sabe, aí, de arquitetos renomados ou até de estudantes e tal. Só que eu acho que, nesse caso pontual do prédio da Câmara, nós não temos mais tempo a perder. Eu acho que nós temos que ser rápidos, pragmáticos. E acho que o caminho agora, respeito à posição aqui do vereador Marcos Cunha, mas eu acho que nós temos que procurar um caminho mais rápido, que me parece, nesse momento, seja definir o que nós queremos, para que se possa, então, através de um apoio técnico, definir o termo de referência dessa obra, para, então, abrir uma licitação, contratar uma empresa para fazer o projeto executivo e aprovar esse projeto executivo, para então depois uma segunda licitação para a execução da obra, a construção da obra. Então, porque senão, se nós fôssemos seguir a ideia de um concurso público, que eu volto a dizer, não acho ruim, acho boa, só a minha preocupação e o meu óbice a essa possibilidade seria a questão do tempo, porque eu acho que nós estamos atrasados nesse aspecto da construção do prédio da Câmara. Para finalizar,
eu queria falar um pouquinho sobre a questão levantada aqui pela vereadora Fernanda, em que diz respeito à database, ao reajuste dos servidores. Né? Primeiro que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101... Se não há nenhum inscrito antes, ninguém... Eu queria agregar meu tempo de líder, por favor. Nas comunicações, nas pequenas comunicações, o vereador Fabrício está inscrito nas comunicações de líder. Não há nenhum vereador para falar nas pequenas comunicações, então vamos acrescer, então, o tempo nas comunicações de líder e, posteriormente, os demais inscritos. Obrigado, presidente. Tenho mais 10 minutos, é isso? Muito obrigado. Eu queria, então, sobre esse assunto, agora que foi agregado mais tempo, a gente pode até retomar os outros assuntos, mas para não perder o raciocínio, a Lei Complementar número 101 do ano de 2000, foi um avanço na administração pública, no meu modo de ver, no Brasil, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, é assim que as pessoas conhecem. No seu artigo 18, ela estabelece um percentual máximo para despesas de pessoal. E aí, entende-se despesa de pessoal, os rendimentos pagos para os ativos, servidores inativos e pensionistas. A soma desses rendimentos. E esse percentual, vereadora Fernanda, ele não é sobre o orçamento, ele é calculado sobre a receita corrente líquida, que é a soma de todas as receitas tributárias que compõem o orçamento. Né? E nós aqui em Pelotas temos sim mantido um índice probo, um índice de cautela em relação ao limite das despesas com o pessoal. E não é uma equação fácil para quem tem a responsabilidade de fazer a gestão. Eu, às vezes, fico pensando, se a senhora fosse prefeita, como é que a senhora faria? Porque a senhora defende, primeiro, que não haja aumento de taxas, nem de impostos, está bem. Daí a senhora defende que tem que ter aumento para o servidor, o piso do... Como é que faz essa mágica? De não conseguir aumentar a receita e aumentar a despesa e ainda ter dinheiro para pagar tudo isso, para cumprir. Eu não entendo isso. Eu gostaria que a senhora explicasse aqui como é que faria essa mágica. De dar o aumento que eu volto a dizer, embora a senhora tenha dito aqui que seria demagogia, mas... Todo prefeito quer dar o melhor salário para o servidor, só que a questão não é querer dar o melhor salário. A questão é poder dar o melhor salário. Seja pelo limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que às vezes impõe, que não é o nosso caso. Nós temos ainda uma reserva. Né? O limite previsto na lei é 60%, mas quando chegas a 52%, pelas indicações do Tribunal de Contas, a luz amarela já acende. O prefeito já tem que ter uma preocupação maior, porque a partir dali entra num campo temerário e pode incidir, sim, em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa é uma questão a ser observada, mas não é só essa. Tem a questão toda da receita, da fonte de custeio, da disponibilidade de recursos para pagar eventual aumento. Então, o que está se propondo em relação à database não é zero, como foi no governo Marrone, por exemplo, que foram 4 anos sem qualquer reajuste. Não, está se propondo o reajuste baseado na inflação do ano, de forma dividida, uma parte agora, uma parte mais adiante. É isso que está se propondo, mas um reajuste, pelo menos, da inflação, como se tem se feito nos últimos anos aqui em Pelotas em relação aos servidores. Então, isso é responsabilidade fiscal, isso é responsabilidade na gestão pública, de não gastar mais do que arrecada, de não assumir compromissos que não vai poder cumprir ali adiante, como o nosso Estado do Rio Grande do Sul tem feito nos últimos anos, e agora chegou nessa situação que todo mês é uma dificuldade para pagar o salário dos servidores, para pagar o mínimo. Então, nós não vamos, em Pelotas, chegar nessa situação. Né? E por isso que vai se dar o máximo que se pode dar.
E não porque se quer, e sim porque é possível. Então, eu queria registrar, fazer esse registro, para não passar em branco, né, e dizer que nós estamos, sim, preocupados em conseguir viabilizar o maior reajuste possível. Só que, nesse momento, o maior reajuste possível é a inflação, e ainda com este valor agregado de forma dividida. Uma parte agora e uma parte daqui a uns meses. Eu quero, para finalizar, me aliar aqui à manifestação do presidente Viana, no que diz respeito à realização da Expo Arroz, feira que foi aberta ontem na nossa cidade, que trata de uma das atividades econômicas mais importantes do nosso município. Para quem não sabe, o Pelotas é o maior polo de beneficiamento de arroz da América Latina. Não somos os maiores produtores de arroz, não somos os maiores plantadores de arroz, somos os maiores beneficiadores. A cidade que detém o maior número de indústrias que beneficiam o grão, de silos, de beneficiamento, secadores, armazenamento. E é nesse sentido a importância que esse cultivo, a importância do arroz para a nossa cidade. Né? É uma atividade que gera milhares de empregos, é uma atividade que gera receita para o município e que, principalmente nesses momentos de crise, onde a gente só vê o desemprego aumentar, onde a gente está vendo uma diminuição no crescimento industrial, que para nós já é um problema histórico aqui, a falta de indústrias na região, é o setor primário, é o setor da agricultura, da pecuária e da agroindústria, que a nossa cidade é forte, que acaba segurando a economia da nossa região e acaba, por fim, amenizando essa crise que nós vivemos no país. O arroz, há anos, tem, talvez, uma das principais importâncias na nossa economia, vereador Dila. Muitas pessoas vivem em torno do cultivo do arroz, sejam eles os produtores, sejam eles trabalhadores, sejam eles as pessoas que trabalham na indústria, no beneficiamento, no armazenamento, enfim, em todos os setores da cadeia produtiva do arroz. E esta feira é uma feira que vem organizar e agregar todas as empresas, indústrias, que fazem parte desta cadeia produtiva, gerando a possibilidade de negócios além do que normalmente é gerado neste meio agrícola. Então, eu quero aqui dar os meus cumprimentos, parabenizar o secretário Fernando Estima, que é o organizador dessa feira, não como secretário, ele já organiza há anos, foi o idealizador e foi quem organizou pela primeira vez essa feira, e mais uma edição, num ano de super safra, num ano em que a agricultura está tendo um peso ainda maior na nossa economia. A feira é muito bem-vinda aqui na cidade de Pelotas. Eu ainda não tive a oportunidade de ir. Ontem, na abertura, estava participando de mais uma reunião da Comissão do Meio Ambiente, lá no bairro Santa Terezinha, com a participação de alguns colegas. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a presença dos colegas, Reinaldo, Éder Blanc, vereadora Cristina, vereador Marcola, porque acho que foi mais uma reunião proveitosa. É uma pena que não tivemos uma grande participação da comunidade, né? Mas o importante é que nós estávamos lá, temos ido em todos os bairros, conversar com a comunidade, ouvir a comunidade, mobilizar a comunidade em torno de um tema que tem ganho bastante espaço aqui na tribuna, que é o saneamento básico, né? E ontem nós tivemos essa reunião lá, mais uma vez ouvimos a comunidade, mais uma vez tivemos a manifestação, e sempre vamos garantir
a manifestação do Sindicato dos Servidores do SANEP, que sempre se manifestam contra a possibilidade de uma eventual parceria público-privada no SANEP, o que é legítimo. E eu digo, e daí encerro dizendo isso, vou dizer o que eu tenho dito nas reuniões. Nós temos feito essas reuniões, levantado os problemas e queremos buscar uma solução. Se essa solução for, vereadora Zilda, 100%, absolutamente pública, com recurso público, que bom. Nós vamos apoiar e vamos ajudar a trabalhar, a viabilizar o saneamento básico, especialmente tratamento de esgoto, e acabar com as valetas a céu aberto em toda a cidade. Se a alternativa, e quem vai definir isso é o governo, obviamente, não somos nós, vereadores, é o governo municipal, é a prefeita Paula, se o governo entender que a alternativa para resolver o problema do saneamento do nosso povo é a utilização da parceria público-privado, nós também seremos a favor. Por quê? Porque nós queremos é resolver o problema. Não adianta nós ficarmos discutindo aqui, anos, é público, é privado, é público, é privado, e o povo lá com esgoto na frente de casa, dentro de casa, as crianças doentes, sem conseguir ir ao colégio, vivendo numa condição sem qualquer dignidade humana. Então, o que nós queremos, e todo o trabalho que a comissão tem feito, é no sentido de buscar uma solução para o problema. Se for pública, que bom. Se for privado, também nos serve. Muito obrigado e um bom dia a todos.